Secretário da mesa diretora, vereador Otair Lutz, para que proceda a chamar os vereadores a fins de verificação de quórum. Carlos Alberto Schaeffer. Presente. Itamar Bagatini. Presente. Laírton Hahn. Lúcio Malman. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Nildo João Guilherme. Presente. Nilson Elias Berlam. Presente. Otair Lutz. Presente. Círio Asman. Presente. Constatada a presença de todos. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da terceira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Cumprimento os nobres colegas vereadores, colega vereadora Itamara, funcionários da casa, a imprensa escrita e falada, ao público aqui presente. E vamos para a pauta do dia de hoje, dia 18 de fevereiro. Então, no pequeno expediente, nós teremos a discussão e votação da ata número 105/2015, da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura, realizada no dia 9 de fevereiro de 2015. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, requerimento de informações 001/2015, de proposição do vereador Lúcio Malman. Indicação 001/2015, de proposição do vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Indicação 002/2015, de proposição do vereador Nilo João Guilherme. Indicação número 003/2015, de proposição do vereador Lúcio Malman. Indicação 004/2015, de proposição do vereador Círio Asman. No grande expediente, temos inscritos os vereadores Círio Asman, Laírton Hahn e Lúcio Malman. Na ordem do dia, não temos matéria. Na explicação pessoal, apenas eu vou fazer uso um pouco da palavra. Então, solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata 105/2015, da segunda sessão ordinária do exercício 2015, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 105/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura das correspondências. Ao vice-secretário Nilo fará a leitura das correspondências. Iporã do Oeste, 18 de fevereiro de 2015. Senhor Presidente, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, do município de Iporã do Oeste, vem, por meio intermédio do presente expediente, comunicar a este Legislativo Municipal que o vereador Lúcio Malman é o vereador indicado a ser líder do partido na Câmara Municipal durante o exercício 2015. Sendo que se apresenta, para o momento, aproveitamos a oportunidade para expressar votos de elevada estima e consideração. Laírton Hahn, presidente do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, senhores vereadores, com os nossos respeitosos cumprimentos, tenho presente finalidade de solicitar interesse desse legislativo em participar do Congresso Estadual de Vereadores, promovido pela UVESC, União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, na capital do estado, Florianópolis, nos dias 4, 5 e 6 de março, conforme programação disponibilizada. Assim, a associação estará disponibilizando o transporte com ida e volta, com previsão de saída no dia 3 de março, às 14 horas, no pátio do posto Bertamones, sendo que os valores dependerão do número de participantes, devendo ficar entre 160 ou 190 por pessoas, ida e volta. Para tanto, deverá ser confirmado o número de participantes até o dia 25/2, junto à Secretaria Executiva da Associação, por e-mail ou via fax, ao AVEOSC, ou pelo telefone 049 3622 0838. Com relação dos participantes, constando o nome, o número de carteira de identidade, lembrando que os vereadores servidores com reserva de viagem pela UVESC já possuem reserva junto ao Hotel Brigaman
não necessitando fazê-lo em outro local. Solicitamos o envio de relação da dupla ou trio que tem preferência de companhia da mesma hospedagem. Dentro das possibilidades, serão seguidas as sugestões. Melhores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Secretaria da UVESC a respeito de viagem. Após a reserva de passagem, informaremos o valor do transporte por meio de ofício. Vereador Valdecir Silveira Menegais, presidente da UVESC. Ofício 14.861/2014, Florianópolis, 17 de dezembro de 2014. Ao senhor, que era o antigo presidente, Mário Darcy Ribeiro Freitas. Cumprimentando os cordiais em atenção ao ofício CMV 0147/2014, encaminhamos a moção de apelo número 016/2014, de autoria dos vereadores Nilson Elia Verlan e Ayrton Mioto, que dispõe sobre a autorização para o transporte escolar seja validada para 1 ano e não apenas para 6 meses, como atualmente vínhamos apresentando nossas manifestações sobre o assunto. Primeiramente, é necessário informar que a obrigatoriedade da inspeção semestral para a verificação de equipamento obrigatório e de segurança está disposta no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no inciso 2 do artigo 136. Com vista acima, referida determinação está disposta na lei federal, que regulamenta todos o trânsito no território nacional. O projeto de lei fere artigo 22 da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre o trânsito, salientando que a obrigatoriedade da inspeção semestral em escolares, bem como a sanção decorrente, já está regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 50/98 do COTRAN. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito de transporte. Sendo assim, existe uma regulamentação federal para a concessão de autorização e o transporte escolar, não cabendo ao município de Iporã do Oeste editar normas estabelecendo alterações no prazo de inspeção para verificação de equipamentos de segurança do transporte coletivo, haja vista ser a sua competência legislar sobre a matéria. Diante do exposto de razão, informações acima prestadas, não poderemos atender a presente moção. Felipe Maia Cabral, assessor jurídico do DETRAN. Ofício 0014/2015, Iporã do Oeste, 12 de fevereiro de 2015. Prezado senhor, numa combinação de esforços públicos, privados, entre Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Associação Comercial e Industrial do município de Iporã do Oeste, vem por meio desta solicitar que a instituição faça a indicação de 2 membros, sendo um efetivo e um suplente, para a composição do Conselho de Desenvolvimento. Pede-se que essa indicação seja feita até a data limite 27 de 2 de 2015, entregue à CIL, Associação Comercial e Industrial. A reunião de composição do Conselho será realizada no dia 17 de 3 de 2015, 19h30, na Câmara de Vereadores, sendo mais, para o momento, cumprimento o envio o votos elevado, estima consideração. Cirlei Schneider Gauer, agente articulação do DEL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Explanados Ministério, Bloco G9, Andar. Telefone 061 33 15 20 85, Bara 2086, Brasília, Distrito Federal. Ofício 62.
a Sua Excelência, o senhor Mário Ribeiro de Freitas, presidente da Câmara de Vereadores, Avenida Gustavo Fetas, 973, edifício País, aqui diz País, segundo piso, CEP 89.899, Iporã, Santa Catarina. Assunto: moção de apelo 13/2014. Senhor presidente, reporto meu ofício CMV número 128, de 31 de outubro de 2014. Dirigido inicialmente ao Presidente da República, por qual a Vossa Excelência encaminha moção pelo número 13/2014, solicitando o reajuste da tabela do SUS e aumento de recursos para a cirurgia eletiva para o oeste de Santa Catarina. Nessa oportunidade, esclareço que, em função do tema abordado, sua documentação foi encaminhada a este Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção da Saúde, sendo submetida à apreciação do Departamento de Atenção Especializada, temática DAIF, bem como o Departamento de Regulação, Avaliação de Controle do Sistema, DRAC, nos quais emitirão, respectivamente, a nota técnica 884/2014 ou 16/2015, cópia em anexo. Aparecida Linhares Pimenta, secretária da Atenção Saúde substituta. Convite. É com muito orgulho que a Cooperativa da Agricultores Familiares de Iporã do Oeste, Coafil, vem por meio desta convidar a vossas senhorias para participar da Assembleia Geral Ordinária realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2015, às 19 horas, nas dependências do Centro de Tradição Gaúcha. Após a Assembleia, será servido aos presentes um jantar de confraternização e comemoração do 8º aniversário da cooperativa. Contamos com a vossa presença, pois a parceria que foram feitas se mostraram muito bem sucedida. Esperamos poder continuar recebendo todo o apoio e incentivo. Agradecemos a vossa presença. Otair Lutz, presidente. Seria esse, presidente. Vamos para as matérias do dia. Eu solicito também ao vice-secretário para que proceda a leitura do requerimento de informações 001/2015. Requerimento de informação 001/2015. Lúcio Malman, vereador integrante desta Casa Legislativa, com supedâneo na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no inciso 9 do 2º artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como os dispositivos do regimento interno desta Casa, depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais. Apresenta e requer que digne a Vossa Excelência encaminhar expediente ao senhor Hilton Pedro Foch, digníssimo prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, que o prefeito municipal forneça cópia de todas as portarias expedidas pela administração municipal no período de 1/2013 a 28/2/2015. Segundo, que o prefeito municipal forneça cópia de todos os decretos expedidos pela administração municipal no período de 01/2013 a 28/2/2015. Terceiro, que o prefeito municipal forneça um relatório onde conste as datas do nascimento de todos os servidores públicos municipais. Observação: forneça cópia da portaria, decreto que foram publicados no mural público, uma vez que neste constará o período de publicação. Na certeza,
podemos contar com as informações acima descritas. Na oportunidade, manifesto nossa estima. E por Oeste, 18 de fevereiro de 2015, Lúcio Malman, vereador. Justificativa. Considerando que a Lei 2012-527, de 18 de novembro de 2011, a Lei da Transparência, assegura o direito fundamental ao acesso às informações, considerando que os decretos são atos administrativos de competência exclusiva do chefe do Executivo, designados promover as situações gerais ou individuais, obstratantemente prevista no modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação comumente do decreto normativo geral, podendo ser específico ou individual. Como ato administrativo, o decreto serve para regulamentar uma lei, por isso mesmo estará sempre em situação inferior à lei que não pode contrariar. Considerando que a portaria são atos administrativos internos pelo qual o chefe do órgão repartição ou serviços expede determinações gerais ou especiais dos seus subordinados, designe servidores para a função e cargos secundários. Por portaria, também se inicia sindicâncias e processos administrativos semelhados às denúncias de processo penal. Considerando que uma função de vereador fiscalizar as ações aos atos administrativos municipais, apresentamos o requerimento de informações para fazer um estudo mais aprofundado sobre as portarias, decretos expedidos pela administração municipal e assim sanar as dúvidas da sociedade. Indicação. Não, antes vamos colocar em discussão o requerimento. Então, está em discussão o requerimento. Senhor presidente. Pois não, vereador Lúcio. Saúdo o senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, servidores públicos municipais, a imprensa escrita e falada, o público aqui presente. Todos lembram que no ano passado apresentamos nesta casa e foi aprovado um requerimento de informações, onde nós pedimos a ficha financeira de todos os funcionários e pedimos também uma ficha onde constasse as datas das posses. O Executivo respondeu estas informações na primeira sessão deste ano e iniciei a compilação dos dados e senti que me falta um dado, que são as datas de nascimento dos servidores. Porque constatei na elaboração das planilhas que nem todos os servidores tiveram como seu primeiro emprego a Prefeitura Municipal. Então, para concluir o estudo que eu iniciei, me falta o relatório onde mostre a data de nascimento de cada um dos servidores, para que eu possa, com isto, fazer um cálculo aproximado da idade e de quando esses servidores possam a vir estar solicitando a sua aposentadoria do Serviço Público Municipal. E hoje, além de pedir esta informação complementar a uma informação anterior, eu também peço a cópia das portarias expedidas pela administração municipal e dos decretos municipais expedidos no período de 1º de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2015, imaginando que até lá o governo vai nos responder. Coloquei uma data futura, porque ele precisa ser informado deste pedido e providenciar a resposta. Imaginando que o Executivo tenha 20 dias para nos responder, acredito que deva conseguir fornecer as informações até o dia 28 de fevereiro. Por que isto?
Na justificativa, fui bem claro. Os decretos são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, tanto a nível federal, estadual e municipal. E os decretos, eles precisam ser inferior a uma lei, e não podendo contrariar a lei. Então eu quero ver o que o Executivo fez nestes 2 anos com os decretos que expediu. E também peço a cópia das portarias, que são atos administrativos internos, que os chefes de órgãos ou o próprio prefeito, vice-prefeito em exercício, possam expedir determinações a seus subordinados. Então, eu quero saber o que o Executivo fez também com atos internos nesses 2 anos de governo. Então, presidente, era isto que eu tinha a explicar a todos, o porquê deste requerimento de informações, e não é preciso dizer de que a lei da transparência nos faculta o acesso a essas informações, e nem preciso dizer que uma das nossas funções como vereador é acompanhar os atos da administração municipal. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Não tendo mais ninguém que queira discutir, eu coloco em votação este requerimento 001/2015. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário para que proceda a leitura da indicação número 001/2015. Indicação 01/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja efetuado a instalação de um parque infantil junto à Academia de Saúde próximo ao ginásio poliesportivo nesta cidade. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Verlan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandué, Santa Catarina. O vereador a essa subscreve nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e no inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Indica ao chefe do Poder Executivo os seguintes providências. Para que seja efetuada a instalação de um parque infantil junto à Academia de Saúde próxima ao ginásio poliesportivo nessa cidade. Câmara de Vereadores, 18 de fevereiro de 2015, Mário Darcy Ribeiro de Freitas, vereador, autor, PP. Justificativa. As crianças muito insistentes para que os pais, nas horas de folga e nos finais de semana, os acompanhem em passeio. Atendendo desta forma, também solicitamos que de pais e moradores próximos que estão preocupados com o grande número de crianças que circulam nesta região constantemente, visando criar mais um espaço para lazer para as crianças próximas à Academia de Saúde, um ambiente coberto, um espaço ao ar livre, com diversos equipamentos de ginástica, com área de circulação, paisagismo. Parque poderá contemplar também as crianças no complexo de evento próximo a novas construções em andar da quadra coberta com vestuários, novo ginásio de esportes que também será utilizado pelas escolas do CIEF, EMEI, Criança Feliz, bem como na comunidade em geral, contemplando desta forma as diferentes faixas etárias que poderão se beneficiar do complexo de eventos. Pelo exposto, solicitamos apoio do nobres pares com visita ao presente propositura. Em discussão, indicação 001/2015. Vereador Mário. Quero saudar o presidente, os demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, assessor da imprensa, servidores desta casa, secretário municipal, servidores e os demais presentes desta sessão. Esta indicação é mais um reforço que a gente está dando. Nós já tivemos um contato o ano passado
com a administração municipal, com a secretária da Educação, Itamara, onde que os pais daquela região, eles estão muito preocupados com os seus filhos. Aí mães me procuraram que fosse possível a liberação do parque infantil existente naquela escola CIEF. E isso, como não é possível estar aberto final de semana, feriados, aí também já entramos em contato com a administração municipal para que se crie, se construa um parque infantil para essas crianças. Tem muitas crianças naquela região e eles não têm aonde brincar. E vocês sabem, hoje a rua é muito perigoso. E quando eles têm o seu parque infantil, junto à área coberta lá que foi construída, então eles têm um lugar adequado onde eles possam brincar durante feriados, final de semana, nas férias. Aí os pais estão muito mais tranquilos. E toda aquela região lá não tem um parque para as crianças poderem brincar. Outros centros a gente já tem mais oportunidades. Então eu tenho certeza hoje com o nosso secretário da Educação, o Eloy Balk, ele vai dar muita atenção nesse caso, e em pouco breve de tempo nós vamos ter o nosso parque infantil instalado lá naquela região. Eu vou sair um pouco da questão de indicação, se o presidente me permitir, eu não me inscrevi no grande expediente. A gente foi fazer um roteiro durante essa semana na linha da Aquaruçu, linha Barra Grande, na linha Piraju e na linha São Luís. Então eu, já com o secretário da Obras e Transportes, o Tarcísio Encontro, a gente já conversou com ele, que realmente é o trecho, principalmente da comunidade de São Luís, é um problema seríssimo com aquela estrada daquela região. E o pessoal está muito solicitando, por favor, vamos arrumar a estrada. Não estou culpando o Tarcísio de Souza, porque na verdade as máquinas praticamente nenhuma está em dia, ou 3 patrolas não estão em condições de trabalho. Foi um lapso um pouco nas férias, que deveriam ter as máquinas à disposição no dia 1º de fevereiro, tranquilamente trabalharem. Mas eu gostaria de fazer o pedido para o Tarcísio, que se tivesse as máquinas em dia, que o senhor pegasse todas elas, entrasse naquela região e resolvesse esse problema uma vez por todas, pelo menos contentar esse pessoal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais vereadores. Continua em discussão a indicação. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da indicação número 002/2015. Indicação 02/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam tomadas providências necessárias para a pavimentação das ruas Frederico Bach, Rua dos Pinhais, Rua Tiradentes e Rua das Orquídeas, no loteamento Klesner, nessa cidade de Porã do Oeste. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Werner, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. O vereador que essa subscreve nos termos da que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do requerimento interno desta Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal as seguintes providências: para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a pavimentação das ruas Frederico Bach, Rua dos Pinhais, Rua Tiradentes e Rua das Orquídeas, no loteamento Clesa, na cidade de Porã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, 8 de fevereiro, Nilo Guilardi, vereador PR, autor. Justificativa. A presente indicação justifica pelo que segue: pelo fato do pleito ser desejo da
de praticamente todas as famílias que residem naquelas ruas: Frederico Bach, Rua dos Pinhais, Rua Tiradentes, Rua da Orquídea, no loteamento Klesner, pelo grande número de veículos que circulam naquele trecho diariamente, pelos inúmeros benefícios e melhoria na qualidade de vida, e a pavimentação irá proporcionar às famílias que residem naquelas ruas, especialmente com eliminação de poeira, que há nos dias de bastante sol, e de barro, que há nos dias de chuva, pela satisfação e pela valorização imobiliária, e que a pavimentação irá proporcionar às famílias que residem naquelas ruas do loteamento Klesner. Na certeza estaremos apelando por causa justa e de que poderemos contar com especial atenção do Executivo para que os moradores que anseiam por esta melhoria aproveitem o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Em discussão, a indicação. Vereador Nilo com a palavra. Saúde o presidente da Câmara, nobres companheiros vereadores, nosso assessor de imprensa, nossa secretária, nosso secretário da administração, nosso amigo Cele, empresário, aos demais colegas e porão estino que se fazem presente. E dizer que eu fui procurado esse fim de semana por uma equipe do bairro Klesner, que é um bairro onde foi feito o loteamento, ainda na época em que a lei não exigia o asfalto ou o calçamento desse loteamento. Então eu acho que é um dos únicos loteamentos que ainda não tem calçamento. Tem luz, tem água, mas falta calçamento. E por isso que o pessoal veio me procurar, e como vereador, a minha obrigação é fazer essa indicação e pedir ao Executivo que realmente dê atenção a essas pessoas. E ainda hoje de manhã, pedindo ao prefeito e falando com ele, disse para ele que em breve faça uma reunião naquele bairro, junte a população e comece quanto antes a construção desse calçamento, ou ainda melhor seria fazer o asfalto. Seria isso, obrigado. Continue em discussão. Presidente, senhor Nilo, só uma questão de... É aquele loteamento assim do CNAP à direita ali, né? Mas a rua que encosta à direita e tanto a rua da esquerda, pelo que eu saiba, elas não estão desmembradas. Portanto, só tem meia rua aberta lá, porque elas não está desmembrada ainda. Então, só seria possível fazer o calçamento após a desmembração dessas duas ruas. Pelo que eu saiba. Não sei se a Vossa Excelência sabe me informar se está desmembrado ou não. Eu não posso dar essa resposta, porque eu não me aprofundei nessa parte dos moradores. Eles me procuraram, certo? Continue em discussão. Solicito então ao vice-presidente, num sistema de, apenas para esclarecer para os vereadores, um sistema de rodízio de leitura que nós vamos estar proporcionando para que ninguém canse com tanta leitura como pode às vezes acontecer. Então, agora solicito ao vice-presidente para que proceda a leitura da indicação 003/2015. Indicação 003/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que tome todas as seguintes providências para: primeiro, a pintura das faixas de pedestre na Avenida Gustavo Fetter e ruas laterais. Segundo, a instalação de placas de sinalização vertical nas ruas da cidade, inclusive nas ruas próximas à empresa cerealista Marx. Terceiro, a abertura oficial das ruas Santos Dumont, Leandro Rodrigues e a Rua 12 de Outubro. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Vernon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a essa subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Para que a administração municipal tome todas as providências necessárias para
a pintura das faixas de pedestre na Avenida Gustavo Fetter e nas ruas laterais, a instalação de placas de sinalização vertical nas ruas da cidade, inclusive nas ruas próximas à empresa cerealista Marx. 3. Abertura oficial das ruas Santos Dumont, Leandro Rodrigues e Rua 12 de Outubro. Lúcio Malma, vereador autor do PMDB. Justificativa. Considerando que é de responsabilidade da administração municipal fazer as melhorias necessárias em espaço público, considerando que a pintura das faixas de pedestre irá aumentar a segurança dos pedestres que atravessam a Avenida Gustavo Fetter e demais ruas da nossa cidade, considerando que há muitas ruas da nossa cidade que ainda não possuem sinalização vertical, que indique a preferência nos cruzamentos, a velocidade que pode ser praticada naquele trecho da rua. Considerando que há várias ruas da nossa cidade que ainda não possuem sinalização vertical que indique o nome da rua e que dificulta os atendimentos de urgência e emergência por parte do Corpo de Bombeiros. Considerando que a administração municipal, através do decreto, desapropriou várias áreas de terra para fins de ordenamento de vias públicas situadas no perímetro urbano da cidade de Iporã do Oeste. Considerando que os moradores do loteamento popular estão esperando há muitos anos pela abertura oficial das ruas próximas às casas populares. Solicitamos ao Executivo Municipal para que tome todas as providências necessárias para a pintura das faixas de pedestre na Avenida Gustavo Fetter e nas ruas laterais. A instalação de placas de sinalização vertical nas ruas da cidade, inclusive nas ruas próximas da empresa cerealista Marx. E a abertura oficial das ruas Santos Dumont, Leandro Rodrigues e a Rua 12 de Outubro, na certeza de estarmos apelando por causa justa e de podermos contar com a especial atenção do Executivo. Aproveitamos o ensejo para expressar os votos de elevadas estimas e consideração. Em discussão, indicação 003/2015. Senhor presidente. Vereador Lúcio Malman com a palavra. Saúdo mais uma vez, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora. Faço esta indicação a pedido de munícipes, moradores das ruas centrais, na região da avenida, também do loteamento das casas populares, loteamento popular, uma vez que é preciso se preocupar com a segurança dos pedestres que todo dia atravessam a nossa avenida, bem como nas ruas laterais próximas à avenida, estabelecimentos comerciais. Como também é preciso que a gente se preocupe com os atendimentos do Corpo de Bombeiro, que várias vezes tem nos manifestado, e inclusive foi motivo de indicação nesta casa, se não me falha a memória, vereador Círio, pedindo para que se faça a sinalização vertical, indicando o nome das ruas, inclusive as preferências, de quem é a preferência de dobrar à esquerda, à direita, para que se possa evitar acidentes, atropelamentos, inclusive o que aconteceu no final de semana na frente da empresa cerealista Marx. Acredito que a falta de sinalização também tenha sido motivo de um pequeno acidente que não foi de grandes proporções, mas machucou, pelo menos fisicamente, uma das pessoas envolvidas. E também solicito aqui a abertura oficial das ruas Santos Dumont, Leandro Rodrigues e Rua 12 de Outubro, que são as ruas próximas lá do loteamento popular. A 12 de Outubro é a antiga saída para Jacutinga. Eu não consigo entender como é que um prefeito faz uma desapropriação de uma área de terra para abrir rua no papel e na prática não coloca a máquina para abrir a rua. Foi aberta a Rua 12 de Outubro até o final do loteamento que o Sérgio Yandes fez lá. Mas se vocês olharem, aquilo lá é uma picada hoje. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram a vir de Jacutinga ou ir para Jacutinga através do asfalto do loteamento feito pelo Sérgio. Mas nós temos uma rua, 12 de Outubro, ela está criada por decreto e ninguém abre esta rua. E os moradores do loteamento popular há muitos anos vêm esperando que pelo menos, e aí não é de uma administração, são várias administrações, que pelo menos abram oficialmente as ruas. Inclusive tem me relatado que existe um perigo de daqui a um pouco uma árvore que
está meio capenga, cair por cima da rede elétrica e pode causar prejuízos, danos elétricos nas residências. Então eu peço ao governo para que dê uma atenção especial nesta indicação e veja os argumentos usados nesta indicação. Nobre colega, eu gostaria de dar minha parte aqui também. Se passa anos, que nem o Lúcio falou, o loteamento lá embaixo tem 20 anos. Vamos ter que dar dignidade para aquele povo. Aquilo já começou tudo errado, desde que quando fizeram aquele loteamento. Porque já venderam as casas lá, eu sei da dificuldade, muitos moradores, conheço todo mundo, são meus amigos lá, que a dificuldade tiveram para pagar aquilo lá. Era um rolo que tinha lá. Hoje, para ir na igreja, sai com o sapato sujo. Lava o carro, está com o carro sujo. Né? E aqui nós estamos brigando que gente que fez loteamento aqui na cidade, que querem que a prefeitura faz calçamento. E quem fez aquele loteamento foi a prefeitura. Que eu acho que devia ter a dignidade de fazer lá e nem cobrar. Fazer o calçamento lá e fazer uma doação lá para os moradores. E abrir aquela rua lá, Lúcio. É uma briga que eu tenho, eu sempre discuto com eles e quando eu vou fazer umas visitas lá, porque na época de eleição, o ano que vem nós vamos estar lá de novo pedindo voto. Com a maior cara de pau. E eles vão passar mais 20 anos ainda esperando lá, se nós não tomar uma providência agora. Então eu luto por vocês lá, não porque vocês estão aqui, vocês sabem. Né? Mas aquilo lá está na hora de nós tomar uma providência e fazer o calçamento. Não é muita coisa. Se fosse ainda muita coisa, né, que custasse muito para o município, mas não é. E lá tem pessoas, é só trabalhador que moram lá, pessoas dignas, tem aposentados também que estão lá, que fizeram a sua parte, não conseguem ir para um culto, para uma igreja, se choveu no sábado à tarde para ir para uma igreja, estão com o sapato sujo, cheio de barro. Então eu também queria deixar essa parte. Obrigado. Obrigado, presidente. Continua em discussão a indicação. Peço então ao vice-presidente que proceda à leitura da indicação número 004/2015. Indicação 04/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam tomadas providências necessárias visando a recuperação da parte da rua Bertoldo Kunzler com cascalhamento nesse município de Iporã do Oeste. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Werner, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. O vereador que esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Para que sejam tomadas as providências necessárias visando a recuperação da parte da rua Bertoldo Kunzler, com cascalhamento nesse município de Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, 18 de fevereiro de 2015, Círio Asman, vereador, autor. Justificativa. As estradas em boas condições de trafegabilidade são importantes para a segurança dos munícipes, que precisam transitar diariamente por elas. As boas condições de trafegabilidade também são importantes para as empresas que fazem o transporte escolar no nosso município. O péssimo estado de conservação do trecho citado está provocando inúmeros acidentes, principalmente de motoqueiros que precisam passar por ela, e estão prejudicando as famílias que residem naquela região e que usam essa rua para se deslocar das suas casas até o comércio local, bem como os transportadores que transportam insumos e produção dos nossos agricultores. As más condições de conservação e trafegabilidade da parte da Rua Bertoldo Kunzler justifica a presença de indicação. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da comunidade e de podermos contar com a especial atenção do Executivo, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Senhor presidente, essa rua aqui, só para a população saber, é aquela rua que sobe aqui na... No Silvio Tunes, a extensão Egon Baques, direção a Letras. Quem vai a Letras ali. No Silvio Baques ali, a Letras. É que foi feito o asfalto, entra à direita ali, vai para Letras. Obrigado. Em discussão, a indicação número 004/2015. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Círio Asman. Quero cumprimentar o nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoal da casa e ao público aqui presente. Eu fiz essa indicação devido à prefeitura ter
ameaçado patrulhar aquela estrada. Gente, não é passar uma máquina e dizer nós patrulhamos aquela estrada. Só na sexta-feira, 3 motoqueiros caíram na frente da casa da nossa secretária Lúcia Mel, 3 motoqueiros caíram ali e um carro caiu ao lado direito. E quando eu fui verificar os fatos que me ligaram, podem pedir para o pessoal da cooperativa. Eu encontrei a caminhonete da cooperativa. O que aconteceu? Lá foi ele para a valeta no outro lado. Porque não tem nada de cascalho ali. É puro barro, tiraram o barro da valeta e trouxeram para dentro da estrada, gente. Não é assim que nós vamos recuperar uma estrada. Se a máquina vai passar ali, por que nós não vamos fazer bem feito? Não é culpa do operador. Tem que ter cascalho nessa nossa estrada, senão não adianta nós passar a patrola. Nós vamos tirar cada vez aquele pouquinho que ainda tem lá, nós vamos empurrar para a valeta. Então, gente, vamos ser conscientes, vamos olhar, antes de nós mandar o nosso operador lá fazer o serviço, vamos verificar o que precisa ser feito. Não adianta dizer, nós vamos patrulhar. Você não tem cascalho? Vamos lá verificar, colegas, vocês vão ver a situação daquela estrada. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Otair Lutz. Primeiramente, cumprimentar nosso presidente, colegas vereadores. Eu também passei aquela estrada ali, a gente sabe da situação, era delicada, difícil, e eu sempre digo assim, é difícil até para o próprio secretário às vezes, só que o melhor de tudo às vezes é planejar um pouco mais. A gente sabe que muitas vezes a gente é criticado, questionado, mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar realmente como a gente fazer. E eu vejo antes até o Mário, quando ele falou das estradas Piraju, Itaquaraçu, São Luís, esse rodízio eu também fiz, e a gente vê nessas horas que falta realmente um bom planejamento dentro das estradas. O nosso prefeito, hoje por Iporã do Oeste, foi investido muito em tubulações durante os 2 anos. A gente vê que ele fez um trabalho bom, só que às vezes a gente pensa, por que nós não estamos vencendo as nossas estradas? Será que nós estamos colocando a máquina certa no dia certo? Qual foi o ano que mais choveu? Foi 2014. O que a gente faz quando chove bastante? Se usa seu rolo. Nós temos 2 rolos bons em Iporã do Oeste. Vamos usar eles. Vamos fazer o trabalho com o rolo. A estrada de Itaquaraçu, se fosse passado o rolo em novembro, não estaria a situação que está hoje. Esse é um problema sério que nós temos. Piraju, vamos colocar a estrada de Piraju. É impossível passar naquela estrada. Assim são coisas que não podem acontecer. Nós não podemos deixar terminar a estrada para depois querer começar a fazer. Então esse é um sentimento que a gente tem. Eu sempre digo assim, quem acha que está errado, vai morar no interior. Vai lá, se coloca no lugar de nós, agricultores, para ver como é difícil vir trabalhar todos os dias na cidade. E hoje o movimento do pessoal do interior é muito grande, mas é muito difícil. Ali nesse parque precisamos sim se mais organizar para nós tentar ter uma estrada melhor. Era isso, obrigado. Continue em discussão. Já que estão falando em estrada, eu vou falar um pouco também. Eu vou falar mais uma vez aqui, eu falei o ano passado, eu falei o ano retrasado, nós estamos indo para o 3º ano. Não tem patrola para patrolar, Darcy me disse agora há pouco, uma patrola só. Vamos fazer planejamento, senão não vai existir estrada nunca. É uma coisa que eu estou falando já faz 2 anos e meio, 2 anos e pouco que eu estou aqui. Planejamento não funciona, sem planejamento não vai funcionar. Não adianta mandar uma patrola ali e querer tampar um buraco se não tem cascalho. Entende? Vamos planejar. Tem máquina, nós temos máquina na nossa administração, falta planejamento. A despesa é alta, não tem planejamento. Isso aí, obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, Vereador Lúcio. eu apenas quero fazer uma consideração bem importante, vereador Otair. Vossa Excelência disse que 2014 foi o ano que mais choveu. Talvez tenha sido o ano que mais vezes se repetiu grandes volumes de chuva. Talvez não tenha sido o ano que mais choveu. Mas também 2013, 2014, vereador Otair, foi o ano em que a prefeitura mais máquinas teve para trabalhar. No final do governo do Adélio e Célio,
no penúltimo ano, mas especialmente no final do governo, no último ano, é que veio o dinheiro para comprar as máquinas. Então o governo recebeu máquinas à vontade. Eu só espero que não comecem a parar de trabalhar para planejar como acontece na saúde. Agora vocês me assustaram. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não tendo mais ninguém que queira se manifestar, então as indicações 001, 002, 0013 e 004/2015 serão acatadas e devidamente encaminhadas ao Executivo. Então vamos agora para o grande expediente. O primeiro inscrito, o vereador Círio Asman. A palavra está com o senhor. Volto a cumprimentar os já citados anteriormente. O que me traz à tribuna hoje é uma indignação. Essa semana eu fui surpreendido quando moradores do Asfalto Novo me ligaram: vereador, venha dar uma olhada nas placas de sinalização que estão colocando aqui. Gente do céu, eu fui lá quando estava pronto, mas eu fiquei indignado. Para vocês terem uma ideia, eu levei o nosso presidente antes, aí ele pensou: mas já fixaram essas placas? A saída do prefeito, é só ele que sai dali. Placa de pare para ele. Do cunhado dele, uma placa de pare, só a saída dele. No Inho Marex, uma placa de pare para o cara sair. Na saída do Campo da Pinhal, no lado de cá, que é a rua pública, não tem. Na Bertoldo Kuntzer, que vende letras para entrar no asfalto, não tem. No Rosimar Bisola, a mais engraçada de todas, está lá uma placa virada para uma trilhadeira, pare. Gente, o que nós estamos fazendo? É dinheiro público que foi gasto ali. Mas é verdade. O presidente há de concordar comigo, nós fomos lá, eu digo, não pode ser que esteja pronto isso aí. Mas está pronto, gente, está lá. Vão lá ver o que fizeram. Eu gostaria de saber quem que fez essa indicação desse local. Se foi engenheiro da Gaia, se é o setor do urbanismo da prefeitura, eu não sei. Mas alguém tem que ir lá e dizer assim: realmente nós erramos. Que o prefeito não vai precisar uma placa pare, ele vai ter que saber que ao sair da casa dele, ele não pode invadir o asfalto. Então tem várias placas lá, gente. Vamos dar uma olhada lá. Realmente estão brincando com dinheiro público. Muito obrigado. Próximo, vereador Laírton Han. Quero cumprimentar o caro colega presidente, Nilson, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, secretários e público presente. Me chama a atenção as indicações, as falas dos vereadores. E gostaria de lembrar aqui de indicações que a gente fez no fim do ano passado que não foram atendidas. Agora passou o período de férias, o movimento foi grande, tivemos sorte em alguns lugares, não deu acidente, em outros o lixo ficou acumulado. Eu pedia com veemência ao secretário aqui da cidade que ele colocasse uma lixeira ali no trevo. Passem hoje à noite, o pessoal que faz a caminhada, agora já desviaram a caminhada daquela região ali, porque não é fácil caminhar ali, tem tanto lixo. Vai ali perto do Pardo Forte e vão ver o lixo que está acumulado hoje lá. E lá tem 7, 8 pessoas embarcando, criança pequena embarcando no ônibus, sem a lixeira lá. E os cachorros hoje à noite vão ter festa lá de novo, né? Então, gente, não quero dizer por causa de hoje à noite é quartas-feiras, mas toda noite eles têm festa por causa do lixo que está acumulado ali. É lamentável. Também gostaria de lembrar da indicação a respeito da saída da empresa Spielmann em São Lourenço, ali que ela tem que desviar em torno de 50 metros para chegar na frente do Pardo Corujão para sair para o asfalto. E não tem condições mais, gente. É mais que 20 centímetros de altura, os pneus são cortados ali, o pessoal que vai lá para ser atendido e não consegue sair direito para o asfalto e coloca em risco tanto quem viaja como quem está entrando no asfalto. E caro colega Nilon, realmente os nossos bairros, eu já falei na última fala aqui, abandonados ao redor da cidade.
Gostaria de dizer que hoje, onde estão colocando placas, talvez o povo de Putunápolis gosta de andar em boa velocidade vindo para Iporã, quando o nosso pessoal nos bairros podia ter hoje calçamento. E assim vão ter que esperar, que a fila vai ser grande, que aquele dinheiro ia dar um par de calçamento aqui na cidade. E gostaria de lembrar aqui também, quando se trata das estradas, como foi bom reformar no início do governo em torno de R$200 mil as máquinas da prefeitura. Uma coisa assim de emergência, gente. Mas por quê? Porque tinha 1 milhão de superávit em caixa. Hoje a retro que nós, eu e o colega vereador Lúcio, fomos olhar lá em outubro, novembro, ainda está de cepo. Aquela retro que estava lá no cepo, ainda está no cepo hoje. Os operadores falam que os eixos estão estragados, não conseguem mais manter as máquinas nas estradas, só para andar, imagina para trabalhar. Então, será que é falta de planejamento? Não concordo com o colega vereador. Quando uma administração está há 2 anos no governo, falar em falta de planejamento, se não planejou em 2, vai perder os outros 2 anos também. Porque aí não tem quem vai planejar. Falar em pensar governo, isso já foi, agora é ação. O Adélio, quando assumiu, pegou as máquinas, terceirizou os serviços e agiu. Gastou dinheiro, mas fez. Então hoje não adianta mais só pensar e planejar, já foi o tempo de planejar, agora é ação. Então gostaria de realmente colocar a minha indignação nesses setores, mas espero que o Executivo tome providências. Eu não gostaria de ser hoje o turno dos ônibus dos trajetos escolares. Que festa foi no ano passado, quando saiu a licitação, 100 mil a menos do que no ano retrasado. Que festa para o Poder Executivo. E os coitados hoje nas piores estradas, gastando o dinheiro deles para manter os ônibus na estrada, e os alunos, e o perigo que os filhos dos nossos pais do interior estão correndo com o transporte escolar. Então hoje realmente o município tem coisas boas, mas os problemas estão aos olhos vistos e a população não está satisfeita. Obrigado. Por último, o vereador Lúcio Malman, inscrito. Saúdo mais uma vez o senhor presidente, nobres colegas vereadores, nobre vereadora. O que me traz à tribuna no grande expediente é para rebuscar um assunto que o nosso colega vereador Nilo Guilardi trouxe à tribuna na sessão passada, que é o problema da limpeza das fossas, a retirada dos dejetos humanos das fossas localizadas aqui na cidade de Porã do Oeste. Pedi uma parte naquela sessão para o vereador Nilo, que gentilmente concedeu a parte, e disse naquele a parte que hoje estaria apresentando uma indicação, no qual eu ia pedir para que o município contratasse uma empresa para fazer a coleta e a destinação correta dos dejetos humanos, a exemplo do que hoje se faz com a coleta do lixo, onde a empresa Cerni, contratada através de licitação, faz a coleta do lixo na cidade e todos nós pagamos no carnê do IPTU uma taxa anual de R$ 127,20, valor de 2015. Mas, na terça-feira da semana passada, no dia seguinte à sessão, muitos munícipes começaram a se manifestar sobre o que foi dito aqui nesta casa, nesta tribuna, na noite anterior. Fui procurado, inclusive, pelos empresários envolvidos na coleta e destinação dos dejetos humanos. Fui procurado por colegas vereadores. E aí, ainda na terça-feira, iniciei a pesquisa da legislação que trata sobre o saneamento básico. Observando a Lei Federal número 11.445, que estabelece diretrizes nacionais do saneamento, e lendo a Lei Municipal 1527 de 2012, que estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico, e ainda lendo e relendo o regimento interno desta Casa, mais precisamente o artigo 6º, que diz o seguinte: a Câmara Municipal exercerá suas funções com independência e harmonia em relação ao Poder Executivo Municipal, deliberando sobre as matérias de sua competência. Parágrafo único.
na consolidação de sua função integrativa e na solução de problemas da comunidade, mesmo que diversos de suas competências privativas, a Câmara de Vereadores exercerá e promoverá encontros e discussões populares, com a participação da comunidade através de audiências ou consultas públicas, nas formas previstas em leis e neste regimento interno. Por isso, senhor presidente, conversei com a nossa diretora hoje e não tive certeza se eu poderia apresentar uma indicação à Vossa Excelência ou se eu deveria apresentar a indicação ao Executivo Municipal, porque eu gostaria que nós, vereadores, os 9, que recebemos votos para representar o povo para um mandato de 4 anos, tomássemos uma atitude de coragem, de fibra, de peito, e convocássemos uma audiência pública para nós tratarmos nesta casa com todos os envolvidos sobre a destinação dos dejetos humanos. O nosso regimento interno prevê isto. E nesta audiência pública devemos ouvir o que a administração municipal tem a dizer sobre o assunto, uma vez que, daqui a pouco eu vou falar das leis, diz que a responsabilidade é do município. Ouvir a empresa Limpa Fossas Iporã e a empresa Cerni, que estão hoje atuando na área aqui no município. E ouvir também os usuários, aqueles que estão insatisfeitos com os valores que está se pagando para limpar uma fossa. Porque nós precisamos encontrar uma solução. E nada mais democrático do que nós ouvir as pessoas. E este é o nosso papel. Por isso, senhor presidente, eu não fiz a indicação que eu tinha dito na sessão passada. Porque eu prefiro ouvir. Eu sou representante, todos nós somos representantes do povo. Eu prefiro ouvir primeiro o povo. É mais democrático. Uma vez que a nossa lei 1527 de 2012, que trata sobre a política de saneamento, lá no artigo 2º, diz o seguinte: para efeitos desta lei considera-se, inciso 1º, saneamento básico, conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de A, abastecimento de água potável. Aí tem mais explicações. B, esgotamento sanitário. Lá no inciso 4º, fala sobre subsídios, instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda. O artigo 5º desta mesma lei diz o seguinte: compete ao município organizar e prestar diretamente ou indiretamente os serviços de saneamento básico de interesse local. Aí vem os parágrafos. Primeiro, os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as demais funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar a prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar de seus habitantes. Segundo, a prestação de serviços públicos de saneamento básico no município poderá ser por, inciso 1º, órgão ou pessoa jurídica pertencente à administração pública municipal, na forma da legislação, ou inciso 2º, pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que atendidos os requisitos da Constituição Federal e da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. E aí lá no capítulo 5 fala dos aspectos econômicos, artigo 37, inciso 1º, abastecimento de água e esgotamento sanitário, preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços para ambos conjuntamente. Inciso 2º, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, taxas ou tarifas e outros preços públicos em conformidade com o regime de prestação de serviço ou de suas atividades. Mais adiante, o artigo 38, ele diz quando esses serviços podem ser interrompidos. Portanto, senhor presidente, a legislação, ela é clara. A responsabilidade é nossa, é do município. O município pode implantar serviço próprio ou serviço terceirizado. É óbvio que as empresas que hoje estão trabalhando na coleta de dejeto humano fizeram investimento, querem ter o lucro. Assim como qualquer empresa privada quer ter lucro. Agora, a quem compete legislar sobre isso? De quem é a responsabilidade? Do município. E eu, vereador, eu quero ouvir o município. Eu quero ouvir as empresas. E eu quero ouvir o povo.
Isto, só um pouquinho, vereador Nilo, já lhe concedo a parte. Então, isto é democrático. Se tem alguém hoje prestando serviço, alguém autorizou, alguém conversou com o governo, e nós precisamos saber o que foi conversado. E o povo precisa saber o que foi acertado. Eu não sou contra a empresa privada. Pelo amor de Deus, se nós não tivéssemos as empresas privadas, não teria nem imposto para pagar nosso salário. Nós precisamos delas. Agora nós precisamos assumir aquilo que é nosso. O município talvez diga, não, nós não temos dinheiro para fazer a coleta de dejeto humano e não cobrar nada de ninguém. Tá bom, eu posso acreditar que sim. A lei diz que o município tem direito a cobrar. Agora nós temos que sentar com o povo e discutir quanto é este cobrar. Como é que vai funcionar o serviço? Isso está na lei, que o município deve regulamentar. Está na lei. Então, senhor presidente, eu quero reforçar meu pedido a Vossa Excelência, para que estude o tema, convoque uma audiência pública pela Câmara de Vereadores, convoque as partes, a administração municipal, as empresas e o povo em geral, para nós discutir este tema de dejetos humanos. E eu quero só fazer um alerta a todos. Nós todos estamos felizes porque a FUNASA anunciou que vai fazer o projeto de saneamento para Iporã. Ao mesmo tempo, nós temos que ficar tristes. Sim, felizes por causa da preservação do meio ambiente, e nós vamos destinar de forma correta os dejetos humanos, tratados, e depois de tratado, largar no meio ambiente. Perfeito. Triste, porque todos nós vamos pagar essa conta. Quem tem terreno aqui na cidade vai pagar uma taxa de coleta de dejeto humano, assim como nós pagamos hoje uma taxa de consumo de água. Isto é ponto pacífico. Perguntem para as cidades que têm coleta de dejeto humano, de esgoto sanitário, para ver se não é assim que funciona. E é assim que funciona. Então nós precisamos começar a discutir, senhor presidente. Agora lhe concedo a parte, vereador Nilo. Permite, presidente, ficar sentado. Primeiramente, eu quero parabenizar o nobre colega vereador Lúcio por estar participando numa lebre que eu levantei semana passada, que é essa coleta de dejetos pessoais. E quero também dizer ao povo de Iporã do Oeste que eu disse aqui que essa empresa que está fazendo estava cobrando 80, 100 reais o cúbico de água, quando na verdade não é 80, 100, é 150 pelo primeiro metro cúbico, e depois de 2 metros cúbicos vai aumentando até 200. Aumentando. Então, realmente, eu acho que é uma obrigação nossa, como vereador. Também quero fazer meu pedido ao presidente, que convoque uma audiência pública nessa casa, e eu realmente gostaria de saber quem que autorizou essa empresa a fazer esse serviço com essa tabela de preço. Não sou contra que ela faça, mas eu acho que hoje ela poderia fazer o trabalho com 30 reais o metro cúbico, seria muito bem pago. E ainda isso dá mais valor do que uma carreta trabalhando, por um caminhãozinho que gasta muito pouco por dia. Então, realmente, presidente, me faça essa convocação da audiência pública e vamos defender o nosso povo da nossa cidade aqui no município. Nós fomos eleitos pelo povo para defender o povo, e é assim que nós temos que fazer. Obrigado. Lúcio, conceda a parte, nobre colega vereadora. Eu cumprimento o presidente também, os colegas nobres vereadores e a todos os presentes. Só complementar um pouquinho a sua fala também, né? E saneamento básico é uma preocupação muito grande, porque ela tem a ver com qualidade de vida, né? E também, como na sua fala, concordo, felizes pela FUNASA ter aprovado a questão do projeto, mas depois tudo falta ainda a liberação também do valor, né? Também, com a fala do colega Nilo Guilard, né? Também fiz um levantamento comparando algum preço de cidades diferentes. Em São Miguel, o preço é R$250, né? E também numa pesquisa que eu fiz com as pessoas que fizeram esse investimento, também como foi a fala do nobre vereador, precisa ter um retorno e leva um tempo até para ter esse retorno por essa empresa terceirizada, né?
Então, ali também o custo se eleva também. E, principalmente, lembrar que, para que o município agisse, a necessidade também de uma licença ambiental. E, assim, relembrar que a licença ambiental para a área industrial foi de 2009 a 2014. Então, o tempo também é bastante longo para se conseguir a licença ambiental e tem já um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, junto com a promotoria pública assinado para que se tomasse previdências em relação a essa questão e também da vigilância sanitária. Então, nesse sentido que houve assim uma questão de agilizar esse processo e também essa empresa, então, terceirizada já tinha essa licença ambiental. Então, foi também uma questão bem imediata. Só para recordar. E só uma dúvida que eu tenho. Ano passado, parece-me que houve uma audiência, né, com a superintendência da Casan, parece-me que era com o prefeito, a sua pessoa, e mais algum vereador. Eu não lembro do nome, para de repente não errar. Pio Vezan? É um superintendente da FUNASA em Santa Catarina? Da FUNASA Santa Catarina. Então é isso aqui. E parece-me que depois disso, inclusive, dessa audiência, gerou uma entrevista da sua parte, onde se colocava a questão do saneamento básico para Iporã do Oeste. Não sei se estou correto na minha forma de pensar e daquilo que eu compreendi nesse momento, então. Obrigada. Eu acredito, vereadora, que eu tenha feito referência na entrevista sobre a elaboração, a contratação da empresa para a elaboração do projeto técnico do saneamento básico de Iporã do Oeste. Isto procede. Só que depois do projeto vem a captação dos milhões para fazer a obra. Mas, sem projeto, não vem obra. Obrigado, senhor presidente. Então, assim, vereador Lúcio Malman e vereador Nilo, que também deu ênfase à questão da audiência pública, nós estaremos em acordo com a mesa diretora, bem como fazendo um estudo, e estaremos vendo a possibilidade e como estaremos procedendo para a então convocação da audiência pública. Apenas para, antes de concluir a pauta de hoje, comentar que, então nós hoje, na data de hoje, nós fizemos, por proposição da mesa diretora da Câmara, de fazer visitas a empresas do município. Então, nós nos deslocamos até a empresa da Casa da Cuca, do Nono Cele, onde podemos acompanhar desde a linha de produção, bem como seus pensamentos e suas idealizações e investimentos em futuro para o município de Iporã, pois empresa daqui crescendo, com certeza o município também ganha, né? Posteriormente também fizemos uma visita ao frigorífico Europa, que então ainda não está funcionando a todo vapor como a Casa da Cuca está, mas que surpreende também pelo investimento que já tem, onde abordamos então diversos assuntos, inclusive a questão do projeto de lei que se encontra em tramitação aqui nas comissões, que visa alterar o projeto de lei de doações das áreas industriais, das partes, e dizer assim que é um começo, a visita a essas duas importantes empresas que farão parte do município, que já fazem, e que a gente então estará posteriormente lançando o convite novamente a todos os vereadores, para que possam posteriormente também estar presentes em visitas a demais empresas, a demais instituições que nós passaremos então também a visitar para conhecer melhor. Então, desde já, fico o agradecimento a todos que puderam comparecer, bem como as empresas que puderam nos recepcionar. Então, encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a 4ª sessão ordinária do exercício 2015, a realizar-se no próximo dia 23 de fevereiro de 2015. Declaro encerrada a presente sessão.